Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar sobre massas madres da Alessafre. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a massa madre pode ajudar a trazer sabores e autenticidade para os pães. Qualquer dúvida ou comentários vocês podem deixar registrado no chat e a gente vai responder as perguntas no final. Vamos lá. Não tá mudando. Só um minutinho, gente. Não tá mudando o slide. Pronto. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Michele. Eu sou engenheira de alimentos, sou formada pela Unicamp e tenho 18 anos de experiência na área de panificação, principalmente no desenvolvimento de produtos e aplicação de ingredientes. Atualmente eu trabalho na Alessafre, já faz 4 anos, como coordenadora de P&D e sou responsável pelo desenvolvimento de massas madres, melhoradores e pré-misturas. Tá? O slide não está passando. Aí. Bom, a gente vai começar então falando um pouquinho sobre a história da marca Livendo, que é a marca que a Alessafre comercializa as massas madres, tá? Então, a Alessafre é uma empresa familiar de 170 anos. A Alessafre produz fermentos desde 1872, quando a gente teve a inauguração da primeira fábrica na França, e a Alessafre conta com uma rede bastante importante, que é o Baking Center. E a gente teve a primeira inauguração em 1974, que é uma estrutura voltada tanto para o desenvolvimento de produtos, quanto para os nossos clientes, para oferecer treinamentos, suporte técnico, análise sensorial. Então, bastante interessante. E aí, o que eu queria comentar aqui de muito importante é que desde a década de 90, a Alessafre já comercializa soluções voltadas para esse mercado de massas madres, tá? Então, desde os micro-organismos, para quem quer continuar fazendo a massa madre de maneira tradicional, como as massas madres vivas prontas para uso, tá? Desde o ano 2000. Inclusive, essa massa madre, na época, foi patenteada, tá? Então, esse é um mercado relativamente mais novo aqui para nós no Brasil, mas é um mercado já bastante consolidado na Europa. E aí, em 2021, a gente teve um investimento bastante significativo e tivemos a inauguração da primeira planta para a produção de massa madre aqui no Brasil. E esse ano a gente fez o lançamento da marca Livendo durante a realização da FIPAM. Não muda. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais tendências de mercado e alguns contextos, né, nesse mercado de massa madre. Bom, a massa madre, ela já era uma tendência antes mesmo da Covid, tá? Mas ao contrário de alguns outros produtos, o crescimento continuou. Então, quando a gente olha no número de lançamentos de produtos com massa madre, a gente teve um aumento de 21% em 2021 em comparação com o mesmo período em 2020. E, no total, são 13% a mais de lançamentos entre 2017 e 2021, tá? Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui, que mostra os pães com massa madre lançados por região de 2017 a 2021, a gente pode ver que depois da Europa, então a gente tem aqui o gráfico dividido, né, em Europa do Leste, Europa Oeste. A América Latina, que está marcado aqui em rosa, já é em 2021, depois da Europa, o principal mercado para massas madres, tá? Com o maior número de lançamentos, tá? E essa tendência com pães de massa madre se justifica muito, né? E foi ampliada pela Covid, principalmente pela busca de produtos mais saudáveis. Então, o pão produzido com massa madre,
ele é considerado pelos consumidores mais saudável do que o pão convencional. E ainda falando um pouquinho sobre algumas tendências que foram destacadas aí durante a pandemia da Covid, a gente tem 3 principais, tá? Então a gente tem a conveniência digital, que está muito ligada a essa questão do e-commerce, webinars, aplicativos, né, assistência remota, ou seja, soluções bem fáceis e prontas para usar, tá? Isso está muito alinhado ao que a linha Livendo tem para oferecer com relação aos produtos, tá? De produtos realmente prontos para facilitar o uso. Outra tendência bastante importante, eu diria que uma das principais, é a tendência de nutrição e bem-estar, tá? Então, o consumidor está cada vez mais consciente, tá? Então, ele sabe que o consumo diário de alimentos impacta tanto no corpo quanto no planeta, tá? E a gente vê que os alimentos têm se tornado cada vez mais como um medicamento diário, né? O que a gente diz de o alimento visto como medicina, tá? Então, a Covid ajudou a destacar essas soluções para aumento de imunidade, né? Porque é muito melhor a gente continuar se alimentando bem do que ter que comprar um remédio para resolver um problema, né? Uma doença, tá? E aí, o pão com massa madre tem uma imagem muito positiva quando a gente fala disso, né? Porque ele é percebido como mais saudável, principalmente por conter alguns benefícios nutricionais que eu vou comentar daqui um pouquinho, tá? Então, de novo, mais uma tendência que está bem alinhada com o que os produtos Livendo têm para oferecer, tá? Então, a gente tenta, através dos produtos, oferecer o bom e o bem, para que vocês possam desfrutar de uma experiência sensorial da fermentação natural de uma maneira fácil e prática. E mais uma tendência é a questão da ética e a preferência local, tá? Então, com a pandemia, os consumidores passaram a valorizar cada vez mais as opções locais, né? Principalmente pela questão de sustentabilidade, né? E recursos controláveis, tá? Então, a Lessafre possui uma rede de fábricas aí ao redor do mundo e por isso foram feitos vários investimentos aqui no Brasil e como um todo também na América Latina para poder produzir massas madres locais com insumos locais, tá? Limitar a questão da pegada de carbono e oferecer produtos mais competitivos. Um ponto também que eu gostaria de ressaltar aqui é a busca dos consumidores por sabores autênticos, tá? Então, quando a gente fala de autenticidade, naturalidade, são tendências bastante relevantes quando a gente fala com os consumidores e percebe o que eles estão buscando, tá? Então, isso está relacionado muito à questão de conforto, nostalgia, familiaridade, e por isso é importante oferecer produtos que proporcionem, né, segurança alimentar, procedência, tá? E um exemplo bastante interessante seria um pão de centeio, tá? Que tem como característica um sabor autêntico, né? Com o centeio é um ingrediente de verdade, não tem nada de aromatização, tá? Então, ele segue essa tendência dos pães saudáveis e vários benefícios nutricionais que podem ser associados podem, inclusive, ajudar a impulsionar as vendas, tá? Então, a gente tem um dado aqui da Mintel, que 32% dos consumidores queriam ver, acima de todas as outras características, mais opções de pães com benefícios nutricionais, tá? Então, o centeio, por exemplo, é muito rico em fibras, tá? Então, a gente pode utilizar isso para ajudar a valorizar ainda mais o produto. E a gente não pode deixar de destacar a questão da indústria, né, que tem um papel bastante representativo, né? Então, a indústria representa 40% do mercado global de pães, né, com média de crescimento anual de 1%, tá? E no mercado de massas madres, né, a indústria não tem uma imagem tão positiva, né? Porque os consumidores ainda têm aquela mentalidade de que o pão industrial é menos saboroso do que o pão feito de maneira artesanal, tá? Mas a gente já vê uma movimentação há alguns anos das indústrias nesse sentido, tá? Então, cada vez mais a gente vê no mercado produtos com esses apelos, né? De massa madre, fermentação natural, cada vez mais trazendo esses sabores autênticos e com melhor qualidade. Bom, e tudo isso está muito alinhado com as 6 megatendências que a Lessafre pesquisa, né, de tempos em tempos,
Então, a Alesafre tem uma ferramenta que se chama Alesafre Trend Vision, e a massa madre está alinhada a essas 6 principais tendências, tá? De trazer produtos que tragam prazer, satisfação para os consumidores, sejam nutritivos, saudáveis, éticos, seguros, convenientes, então muito práticos para uso, e sem deixar de lado a questão de otimização de custos. Bom, agora a gente vai fazer uma revisão rápida sobre o conceito, né, do que é massa madre. Então, massa madre, né, como que a gente pode definir a massa madre sem causar tantas dúvidas, tá? A massa madre, ela é um fermento natural que é produzido por leveduras aromáticas e bactérias láticas, tá? Durante a fermentação de um cereal ou um pseudo-cereal, tá? Quinoa, amaranto, né, também podem ser fermentados. Trigo e centeio são os cereais mais conhecidos, tá? Mas a gente pode fermentar qualquer outro cereal, tá? Espelta, trigo sarraceno, cevada, tá? Então, a principal diferença da massa madre para o fermento biológico, por exemplo, né, que gera bastante discussão, é que na massa madre, além da levedura, a gente tem as bactérias láticas, tá? E aí, o que é produzido durante a fermentação natural da massa madre, tá? São produzidos ácidos orgânicos, principalmente lático e acético, gás carbônico, compostos aromáticos e álcool, tá? Então, é um pouco diferente da fermentação quando a gente faz só com levedura, né? Então, na fermentação com levedura, a gente tem muito mais a produção de gás carbônico, álcool, né, energia, tá? Então, um comentário que a gente faz é que a massa madre e a levedura do pão, elas são sinérgicas, tá? Então, elas funcionam muito bem juntas e ajudam a otimizar a atividade fermentativa e obter uma identidade aromática específica, tá? Então, quando a gente fala das principais características que as massas madres trazem, né, elas estão sempre relacionadas a trazer volume para a massa, tá? Isso está ligado à produção de gás carbônico e poder acidificante, trazer sabores ácidos para os pães, tá? Responsáveis aí, os responsáveis são o ácido lático e o acético. E quando a gente fala, então, dos benefícios nutricionais que as massas madres trazem, né? Então, existem vários estudos, tá? E a Alesafre fez uma revisão bibliográfica bastante extensa, com vários artigos científicos, alguns estudos clínicos, e a equipe hoje concorda em 4 benefícios nutricionais do pão com massa madre, tá? Então, a gente tem a melhora na disponibilidade de minerais para absorção, resposta glicêmica mais baixa, tá? Sob certas condições, e aqui a gente está falando principalmente dos processos de longa fermentação, tá? Acima de 8 horas. Saciedade prolongada, especialmente quando se combina com grãos integrais, tá? Então, a massa madre é muito rica em ácido acético, tá? Ácido acético reduz a velocidade de esvaziamento gástrico, tá? Então, a gente, se comer um pão com massa madre comparado com um pão sem massa madre, a gente vai ficar saciado por mais tempo, tá? E o último benefício seria a redução dos food maps, tá? E melhor conforto gastrointestinal. Os food maps são carboidratos de cadeia curta que podem fermentar podem fermentar no nosso intestino, causando alguns desconfortos, como gases, flatulência. E aí a massa madre ajuda a reduzir esses compostos, tá? Então, pessoas que têm atualmente uma doença até relativamente nova, né, que é a síndrome do intestino irritável, relatam que ao consumir pães com massa madre tem menos desconforto gastrointestinal. E só para relembrar um pouquinho sobre a parte de aspectos regulatórios, tá? Então, o Brasil hoje não possui regulamentação para massa madre, para farinha fermentada, para pães com massa madre ou pães com fermentação natural, tá? Então, o que a gente geralmente encontra, né, nos produtos de mercado e aí como declaração na lista de ingredientes, tá? A gente vê os termos massa madre, farinha fermentada, massa madre seca, desidratada, tá? Esses são os termos mais comuns, tá? E aí, qual que é a nossa recomendação, né? Que a massa madre, a gente pode considerar elas como um ingrediente, tá? Segundo a resolução ARDC 778, tá? Que define que o ingrediente
toda substância empregada na fabricação ou preparo de alimentos que está presente no produto final na sua forma original ou modificada, tá? Então, essa é a nossa indicação, até como um reforço positivo de comunicação para o consumidor, tá? Então, pense no consumidor que vai lá no mercado e compra um pão que está escrito lá, fermentação natural ou massa madre, tá? Nem sempre ele sabe o que isso significa. Então, se ele olha a lista de ingredientes e ele vê isso escrito lá, né, massa madre, né, ou farinha fermentada, alguma coisa, fermento natural, alguma coisa, isso ajuda no entendimento do que é a fermentação natural, tá? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o portfólio Livendo, tá? Então, hoje, a Alessaf possui o portfólio mais completo do mercado, tá? A gente tem 4 categorias de massas madres, tá? E eu vou falar particularmente hoje das soluções que a gente está fabricando aqui no Brasil, tá? Então, bastante alinhado com aquela tendência, né, de preferência por produtos locais, né? E oferecer cada vez mais produtos mais competitivos, tá? Então, a Alessaf hoje possui a linha de massas madres vivas, tá? Que tem essa denominação porque elas possuem os micro-organismos vivos, tá? Então, nesse produto, a gente tem leveduras e bactérias láticas vivas que vão participar ativamente do processo de fermentação junto com a levedura do pão, tá? Dosagens e tudo isso depende muito dos tempos de processo, tá? Esse é um produto líquido que tem que ser mantido refrigerado, tá? De 6 a 8 graus, porque os micro-organismos estão vivos, então tem uma produção de gás, tá? Por isso tem que ser mantido refrigerado. Depois a gente tem a linha de massas madres desidratadas, tá? Que são massas madres em pó, prontas para uso, com foco principal de aportar sabor, aroma e acidez. Então, é um produto em pó, tá? Os micro-organismos estão inativos e podem ser armazenados em temperatura ambiente, tá? Depois a gente tem a linha das massas madres líquidas, tá? Que foi lançada agora recentemente na FIPAM, que são massas madres que passam pelo processo de fermentação natural e depois sofrem um processo de estabilização pós-fermentação e permite armazenamento em temperatura ambiente, tá? Então, são produtos líquidos também, mas que não precisam de refrigeração nesse caso. E depois a gente tem os produtos à base de massa madre, tá? Como o Livendo Tradize, que a gente até vai comentar numa próxima oportunidade, tá? Que são formulações à base de massa madre, tá? E podem ser combinadas com outros ingredientes, como fermentos, melhoradores, tá? Então, a gente tem produtos em diferentes formatos e armazenamento em temperatura ambiente. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre as massas madres vivas, tá? Então, como eu comentei anteriormente, né, elas são produzidas a partir da fermentação natural de cereais ou pseudocereais obtidas localmente, tá? E ela contém as leveduras e as bactérias láticas vivas para participar ativamente do processo de fermentação, tá? Então, elas permitem trazer uma tipicidade aromática específica, traz a questão de sabor, frescor, aparência e os benefícios nutricionais que a gente já comentou, tá? E elas foram pensadas justamente para facilitar a produção e não ter toda aquela etapa de preparação do levain, né? Que a gente sabe que se a gente for fazer a massa madre no formato tradicional, é um processo bastante trabalhoso, que exige uma série de controles, e aí a gente acaba ficando sujeito a algumas variações, né? De temperatura, de qualidade das matérias-primas, tá? E podem, inclusive, perder o levain, né? Se ele não for bem cuidado, bem controlado, tá? Então, a ideia das massas madres vivas é oferecer um produto com uma contagem microbiológica segura, estável e que dispense essas etapas de preparação, tá? Nós temos duas versões de massa madre, tá? Então, aqui a gente tem algumas, tem elas aqui para vocês verem, tá? Primeiro a gente tem a massa madre, o Livendo Andorinha, tá? Que é a massa madre viva de trigo durum. Então, é uma massa madre que tem uma coloração mais clara, tá? E traz notas aromáticas típicas aí de trigo maduro e notas um pouco mais láticas, tá? Que lembram aquela acidez que está presente no iogurte, tá? Ela é muito versátil porque ela pode ser aplicada em diversos tipos de pães, principalmente com miolo claro, tá? Porque ela não impacta na coloração do miolo. Então, brioche, panetone,
pão de forma, ciabatta, baguete, tá? Dá para aplicar em todos esses pães em que eu não espero ter uma acidez tão acentuada, tá? Ela é comercializada hoje em galões de 5 ou 25 quilos, ou container de 1.000. O armazenamento é refrigerado, como eu já comentei. A dosagem vai de 5% até 15% base farinha. E ela tem um pH menor que 4 e acidez titulável de 17 a 20 ml. Depois a gente tem a Livendo Bem TV, que é a massa madre viva de centeio, tá? E ela é feita à base de centeio integral, tá? Então ela tem uma coloração um pouco mais escura, que pode sim afetar a coloração do miolo, tá? E ela traz notas bastante características do centeio, tá? Como notas frutadas, adocicadas e mais acéticas, tá? Que trazem uma acidez mais forte para o produto final, tá? Então ela é muito indicada para aplicação em pães rústicos, em pães integrais. O sabor que ela traz combina muito, principalmente com esses pães especiais, tá? Aqui a diferença é que a aplicação vai de 5 até 20%, tá? Principalmente num pão italiano, né? Que a gente quer uma acidez mais pronunciada. E ela tem uma acidez titulável um pouco mais alta que a de trigo durum, tá? De 18 a 22 ml. E eu trouxe alguns exemplos aqui, um pouco, diria, disruptivos, tá? Porque as pessoas associam muito o uso de massa madre somente nos pães rústicos, tá? Baguete, ciabatta, pão de centeio, pão italiano, tá? E a gente pode sim aplicar a massa madre também em pães embalados, por exemplo, tá? E ter alguns benefícios, principalmente relacionados ao sabor e shelf life, tá? Então aqui tem uma receita de pão integral com uvas passas e nozes, tá? Então é uma receita que a gente tomou bastante cuidado para usar ingredientes mais naturais, bastante conhecidos do consumidor. Então ela tem 50% de farinha integral, açúcar mascavo, óleo de girassol, nozes e uvas passas, tá? Picadas. E aí eu pus o comparativo aqui de um pão, primeiro padrão, com 0,5% de propionato de cálcio, tá? Sem adição de massa madre, e um teste aqui com 15% de massa madre viva de centeio e 1% de Extend Life N, que é um conservante natural, tá? Para eliminar o propionato de cálcio. E eu queria mostrar a diferença de pH que a gente tem aqui, tá? Então a gente cai de 5,53 no pão tradicional para 5,26 e consegue ter um aumento da acidez, tá? Então quais são os benefícios que a gente vê quando a gente usa a massa madre nessa receita, por exemplo? Tem uma melhoria de sabor bastante significativa, tá? A gente não precisa usar nada de aromas, tá? E a gente reduz o residual de propionato de cálcio, tá? Se eu ainda quiser continuar utilizando. A gente pode ter um melhor shelf life microbiológico, porque a massa madre, como ela é rica em ácidos orgânicos, ela atua na redução do pH da massa e então ela potencializa a ação do conservante, tá? Pelo pKa. Então, a gente pode reduzir a dosagem de propionato de cálcio ou, inclusive, substituí-lo por uma solução clean label, que foi o que aconteceu aqui nessa receita, tá? E a gente consegue eliminar outros acidulantes que, porventura, podem ser usados, né? Como vinagre, ácido cítrico, ácido lático, tá? Então, como ela já contém os ácidos orgânicos, eu não preciso usar um acidulante adicional na minha receita. E depois eu trouxe uma aplicação aqui que pode parecer um pouco estranha, mas tem funcionado bastante bem, tá? A gente tem bastante reporte de cliente no pão francês, tá? Então, vocês podem me falar, nossa, mas o pão francês é uma receita tão básica, né? Um produto tão barato, será que justifica o uso da massa madre, né? Então aqui, pensando nisso, a gente elaborou uma receita dosando 5% do Livendo Andorinha, tá? Que é a massa madre viva de trigo durum. E quais foram as melhorias que a gente percebeu na aplicação do pão francês, tá? Então a gente percebe uma melhoria na coloração do miolo, que fica com uma coloração um pouquinho mais clara, tá? Melhoria de sabor, a textura do miolo mais aveludada e o frescor prolongado, tá? Então clientes que utilizaram massa madre no pão francês reportam principalmente essa questão do frescor. Ah, esse pão demora para ficar murcho ou ficar duro por mais tempo, tá? Então a gente tem esses benefícios bastante interessantes, tá?
E aí, a gente fez uma diferença aqui de custo aplicado, tá? Com base nas receitas que a gente faz aqui no Baking Center. E a gente teve uma diferença de 3 centavos por unidade do pão francês. E vocês podem me falar, nossa, mas isso é bastante, né? Quando a gente fala de um produto tão barato e um produto mais consumido aí no Brasil, né? Mas a gente tem uma oportunidade bastante interessante, que é do posicionamento de preço, tá? Então, geralmente, quando a gente vai no mercado, qualquer produto especial, tá? Se eu for comparar um pão de forma branca com um pão especial, geralmente o posicionamento de preço fica de 20 a 30% acima da versão regular, tá? Então, a gente pode explorar isso para esse pão francês produzido com massa madre, tá? E consegue ter um posicionamento de preço melhor, tá? E aí, posso oferecer 2 versões para o meu cliente. E depois, a gente tem as massas madres líquidas, tá? Aqui a gente tem os potinhos delas também, que a gente lançou recentemente agora na FIPAM, com o foco principal de atender às necessidades aí dos clientes, tá? Então, elas são prontas para uso e não precisam de refrigeração, tá? Então, você pode diversificar a oferta de produtos para o seu cliente de maneira fácil e rápida, tá? Então, dá para utilizar elas sozinhas ou fazer combinação de mais de uma delas, ou inclusive combinar com massa madre viva, tá? E ter identidades aromáticas, né? A gente fala muito da questão da personalização, né? Tem bastante cliente que busca, né, por um sabor personalizado, né, algo diferenciado, tá? Então, sem limites para a criatividade. Então, como eu comentei, essa massa madre, o principal diferencial dela para os concorrentes de mercado é que ela passa por um processo de fermentação natural, tá? Ela não é uma massa madre desidratada que foi reconstituída, tá? Então, ela passa por um processo de fermentação natural e pós-fermentação a gente faz uma estabilização que permite armazenar em temperatura ambiente. Então, aqui a gente tem 2 versões também, tá? Então, a gente tem a Livem do Sabiá, que é a massa madre líquida de trigo, tá? E aqui também a gente tem o aporte de uma acidez e notas aromáticas de trigo maduro, tá? Pode ser utilizado em todos os tipos de pão, principalmente pães de forma e pão branco, tá? Para ajudar a diferenciar e ter uma melhoria de sabor. Eu vou mostrar alguns exemplos depois. As embalagens são de 5 kg ou 25, ou container de 1.000. Não precisa de refrigeração, tem 12 meses de validade, tá? E a dosagem é de 1 a 5% sobre a farinha, tá? Então, elas são mais concentradas do que as massas madres vivas, tá? E quando a gente fala de pH e acidez, o pH dessa aqui fica em torno de 3,85 e a acidez titulável de 70 a 80 ml, tá? Por isso que dessa aqui a gente dosa no máximo 5% e a viva a gente dosa cerca de 10, 15%, tá? Por isso essa diferença de dosagem. E depois a gente tem a Livem do Cardial, que é uma massa madre líquida de centeio e trigo, tá? A gente fez uma combinação dos 2 cereais para ter um sabor bem interessante. Então, ela traz notas aromáticas aí de massa madre, centeio e trigo maduro, tá? E ela é particularmente indicada para aplicação em pães integrais, tá? Também tem 12 meses de validade, a dosagem é a mesma, e aqui a gente tem uma acidez um pouco mais acentuada, tá? De 100 a 120 ml, tá? Então, ela é muito indicada para aqueles pães em que a gente espera ter uma acidez mais pronunciada, tá? Então, pão integral, pão italiano, pão de centeio, tá? É bastante interessante. E aqui eu trouxe também alguns exemplos de aplicação, tá? Aqui, primeiro, a gente tem a aplicação da Livem do Sabiá, então massa madre de trigo, no pão de hambúrguer ou pão de hot dog, tá? Então, a gente tem uma receita aqui sem massa madre, tá? E outra aplicando 2% da massa madre, tá? Então, a gente pode ver uma diferença significativa com a redução de pH também, tá? Então, a gente passa de 5,30 para 5,22 e consegue aumentar essa acidez. E quais foram os benefícios que a gente percebeu neste caso, tá? Melhoria de cor do miolo e sabor do pão, tá? Melhor estrutura da massa no batimento, tá? Isso está relacionado à acidez da massa madre. Maior rendimento da receita, tá? Então, vocês podem ver que nessa receita, mesmo utilizando 2% de massa madre, tá?
a gente conseguiu aumentar um pouquinho a dosagem de água, tá? Então foi de 50,7 para 51,3, tá? Porque geralmente, quando a gente vai fazer os testes nos clientes, a primeira coisa que o cliente faz é, eu vou adicionar 2% de massa madre líquida, eu vou tirar 2% de água da minha receita, tá? Mas isso nem sempre é necessário, tá? Isso está muito relacionado com o tipo de farinha utilizado, o tipo de equipamento utilizado, tá? Então, esse é um exemplo de que a gente conseguiu dosar mais água, tá? Tem receitas que a gente pode ser que precise reduzir um pouquinho, tá? Mas não foi esse caso. Então, a gente teve maior rendimento e a gente conseguiu maior shelf life microbiológico, tá? A gente fez uma avaliação e conseguiu 15 dias a mais de shelf life microbiológico nesse produto, tá? A diferença de custo aplicado aqui ficou em 2 centavos por unidade do pão de 60 gramas, tá? E aqui quando a gente fala de custo aplicado, eu esqueci de comentar no slide anterior, a gente está falando só em termos de matéria-prima, tá? Então é bem interessante, tá? Então dá para ter uma melhoria até nesses pães considerados mais tradicionais, tá? Então pão de hambúrguer, pão de forma, é bem legal. Aqui tem um exemplo no pão de forma branco também, tá? Seguindo a mesma linha de raciocínio, tá? Então, a gente também utilizou a massa madre líquida de trigo na dosagem de 2%. Nesse caso, para essa receita, a gente reduziu um pouco a quantidade de água, tá? Então, reduziu 1% a quantidade de água. Mas, como eu comentei, isso está muito relacionado, né? O tipo de farinha, a receita que está sendo utilizada, nem sempre precisa. A gente teve uma redução de pH aqui também, tá? De 5,37 para 5,29. Então, quando a gente abaixa o pH, a gente chega no pKa, né? Do propionato de cálcio, por exemplo, nesse caso, né? Do ácido propiônico, que é perto de 4,8, tá? Então, com a redução de pH, eu consigo ter o conservante mais efetivo, tá? Por isso que a gente consegue ter uma melhoria de shelf life, tá? Então, aqui a gente teve a melhoria de sabor, que foi bastante destacada pelo cliente, tá? Porque o ácido lático que está presente na massa madre, ele é considerado um realçador de sabor natural, tá? Melhor estrutura da massa durante o batimento, maior rendimento da massa também e melhor shelf life microbiológico, tá? Aqui a diferença de custo aplicado ficou em 11 centavos a mais por unidade do pão de 400 gramas, mas, de novo, eu volto naquela questão do posicionamento de preço de um produto especial, tá? Então, pense, um pão branco que você vai comunicar para o seu cliente que você tem adição de massa madre, você vai escrever lá no rótulo tudo isso. Então, o consumidor entende isso e, por isso, esses produtos são posicionados pelo menos 20% acima da versão regular. Depois, a gente trouxe aqui também um exemplo de pão de forma integral, e aqui a gente utilizou a massa madre líquida de centeio e trigo, tá? Que tem uma coloração mais escura, e aí combina muito bem com pães integrais que naturalmente já tem um miolo mais escuro, tá? Então aqui a gente aplicou também 2% da massa madre líquida de centeio e trigo, tá? E tivemos uma redução de pH também bastante interessante, tá? Saímos de 5,35 para 5,24, e a acidez titulável de 3,45 subiu para 3,64, tá? Quais foram os benefícios que a gente observou aqui, tá? Então, melhoria de odor e sabor, tá? Com as notas acéticas, tá? Menos sabor de farelo. Então, tem muito consumidor que fala que não consome pão integral porque é amargo, porque tem sabor de farelo, tá? Então, assim, a massa madre ajuda nessa questão do sabor, tá? Então, a gente estava falando muito dessa questão de busca por sabores autênticos. A gente consegue melhorar isso de uma maneira muito fácil e prática, sem ter que adicionar nada de aromas ou algo para mascarador de sabor, alguma coisa nesse sentido. A gente observou também melhor estrutura da massa durante o batimento, tá? E aqui um ponto bastante importante, porque a gente sabe que a quantidade de farinha integral interfere muito, né, na formação da rede de glúten, né? Dificulta a formação da rede de glúten, tá? Essa é uma receita com 40% de farinha integral, tá? E aí a gente conseguiu ter um miolo menos quebradiço, tá? Maior rendimento da receita e também maior shelf life microbiológico, tá? 15 dias a mais. Aqui a diferença de custo aplicado foi de 18 centavos por unidade de 400 gramas. E aqui essa diferença é um pouco maior por conta da receita mesmo, né? Que leva outros ingredientes, tem farinha integral, tem
algumas outras coisas, então a gente tem 18 centavos, mas ainda dentro daquilo que a gente comentou anteriormente do posicionamento de preço a 20% acima, pelo menos 20% acima, tá? Depois, a gente tem alguns outros exemplos de aplicação da massa madre líquida, tá? Então, eu trouxe esses exemplos nos pães embalados, mas a gente pode aplicar também nos pães rústicos, tá? Então, dá para aplicar em pão rústico fresco, pão congelado, pão pré-assado congelado, tá? Sem afetar a reologia da massa, tá? A dosagem recomendada da massa madre líquida é de 5%, nesse caso para os pães rústicos, por quê? São receitas mais simples, tá? Que a gente espera ter sabores mais acentuados, tá? Então, 5% é uma dosagem que vai bem e o cliente consegue perceber uma diferença de sabor bem considerável e muito positiva. E para aplicação em pães embalados, panetone ou até biscoito creme cracker, né, que a gente vê bastante uma movimentação por produtos de fermentação natural com massa madre, a dosagem recomendada é de 2%, tá? Porque são produtos em que tem receitas mais elaboradas, né? Então, como pão de brioche, panetone, né? Então, a gente tem influência de outros ingredientes e são produtos que a gente não espera um sabor ácido tão acentuado, tá? Por isso a dosagem mais baixa nesse caso. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje com vocês era isso, então acho que espero ter conseguido esclarecer um pouco essa questão de como as massas madres podem ajudar sim nessa questão de sabores autênticos para os pães, tá? Então, todos esses exemplos que a gente trouxe têm uma melhoria de sabor bastante significativa, além dos outros benefícios que as massas madres podem trazer, tá? Então, os benefícios nutricionais, o benefício de shelf life, tá? Por conta da redução do pH. Então, tudo isso está muito alinhado, né, com as tendências que a gente comentou aí no início, tá? E a gente tem outros conteúdos disponíveis, tá? Então, se vocês acessarem o site da Livendo, tá? www.livendo.com.br, a gente tem os outros webinars disponíveis, tá? Que a gente já fez anteriormente. Então, tem falando sobre o poder da massa madre na fermentação, sobre benefícios nutricionais, sobre o shelf life, que é a redução do uso de conservantes, e as características principais das massas madres, tá? Depois a gente tem um e-book também disponível, tá? E temos o blog com algumas indicações, né? Então, consumo de pães com massa madre para redução de índice glicêmico, tem algumas matérias bastante interessantes, tá? Então, vocês podem acessar, tudo isso está gravado, vocês podem assistir e entrar em contato conosco se tiverem alguma dúvida. E aqui eu queria deixar um lembrete para o nosso próximo webinar, que está pré-agendado aí para 5 de outubro. E aí, nesse próximo webinar, a gente vai falar da outra categoria de produtos, tá? Que é os produtos à base de massa madre, que nós lançamos também esse ano na FIPAM. Então, a gente vai falar do Tradize, tá? Que é um produto 3 em 1, tá? Uma combinação de massa madre, fermento e melhorador. E o principal benefício é que ele traz a magia da natureza sem complexidade, tá? Então, espero vocês. Eu vou dar uma olhadinha agora nas perguntas, tá? Para responder. Vamos lá. Aqui, ó, tem uma pergunta bem interessante do Sérgio. Qual a sua opinião sobre a questão dos pães gluten-free e produtos com massa madre e fermentação natural, tá? Esse é um ponto que gera bastante dúvida, tá? Então, quando a gente fala dos benefícios nutricionais, às vezes a gente encontra
alguns artigos falando que a massa madre pode reduzir glúten, tá? Nos pães, tá? Então, como eu comentei, a Alessafre fez uma revisão bibliográfica bastante extensa, tá? E a gente entende que não existe um consenso científico tão claro, tá? Então, o nosso posicionamento hoje, com base nos artigos científicos, a gente comenta sobre aqueles 4 benefícios nutricionais que eu comentei durante a apresentação, tá? E aqui a questão do glúten free, às vezes pode estar confundida um pouco com a questão da redução dos food maps, tá? Então, as pessoas podem confundir os food maps, tá? Que são aqueles compostos que fermentam no intestino, com a intolerância ou a sensibilidade ao glúten, tá? Então, às vezes as pessoas reportam que comem pão e passam mal, tá? Tem esses desconfortos. Se a pessoa vai ao médico, muitas das vezes a pessoa fala, então vamos tirar o glúten ou reduzir o glúten da dieta, tá? Se ela reduzir o glúten da dieta, tudo bem, ela vai ter um conforto digestivo melhor, tá? Mas não é por causa do glúten que essa pessoa está passando mal, tá? A menos que ela seja celíaco, seja alérgica ao glúten, tá? Então, as pessoas, às vezes, eu entendo que confundem um pouco essa questão do glúten com os food maps, tá? Então, são coisas diferentes. Vamos ver se tem mais. Qual a validade da massa madre viva? Eu esqueci de comentar isso na apresentação, bem lembrado, tá? A massa madre viva, ela tem 18 semanas de shelf life quando armazenada em temperatura ambiente, tá? Desculpa, refrigerada, tá? De 6 a 8 graus Celsius aproximadamente. Então, são mais ou menos 4 meses e meio. Outra pergunta aqui interessante. Então, a massa madre não precisa ser alimentada? É uma pergunta da Adriana, tá? Não precisa ser alimentada, tá? Então, o que a Alessafre faz? Nós fazemos o processo de fermentação natural completo e eu já te entrego um produto com uma contagem microbiológica estável e padronizada, tá? Então, não há necessidade de alimentação. Você pode usar direto no início do processo de mistura do seu produto. Miriam, e a massa madre líquida, ela está viva? Precisa de fermento? Por que usa menos, tá? A massa madre líquida, então, como eu comentei, ela passa por um processo de fermentação natural e ao final do processo ela sofre uma estabilização que permite ela ser armazenada em temperatura ambiente, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma primeira etapa onde os micro-organismos estão vivos, tá? E vão produzir todos os compostos, né? Então, ácido lático, ácido acético, mas no final do processo eles são inativados, tá? Nesse processo de estabilização. Se você utilizar a massa madre líquida, sim, precisa utilizar fermento, tá? Até com a massa madre viva, tá? A gente orienta a utilização de fermento e a quantidade está muito relacionada ao tempo de processo que você está disposto a fermentar o seu pão, tá? Claro que para longas fermentações, né, então acima de 12, 14 horas, a dosagem de fermento biológico é reduzida se a gente falar da massa madre viva, tá? Na massa madre líquida, eu preciso dosar o fermento sempre, tá? E a gente utiliza menos, na verdade, da massa madre líquida, porque ela é mais concentrada, então ela tem uma diferença de acidez para a massa madre viva, tá? Então, por isso que a líquida a gente usa de 1 a 5% e a viva a gente dosa de 5 até 20%, dependendo da aplicação. Vamos ver se tem mais. Aqui também tem uma Amanda perguntando da diferença, então, da massa madre viva e líquida, tá? Então, na massa madre viva, a gente tem no produto final os micro-organismos vivos, que vão participar ativamente aí do processo de fermentação, tá? E a líquida não, tá? Então, a líquida eu preciso, eu não tenho mais os micro-organismos vivos, ela está estabilizada, tá? Passou por um processo de fermentação, mas foi estabilizada no final. Pode passar. Tem uma pergunta aqui dizendo se existe massa madre desidratada ativa, tá?
Hoje a Alessafre não possui esse item no portfólio, tá? O que a gente tem são os produtos à base de massa madre, que são combinações de massa madre desidratada, por exemplo, com fermento biológico e outros ingredientes, tá? Então, eu não conheço, tá? Nenhuma massa madre desidratada que seja ativa. O que a gente tem é fermento biológico, que geralmente é adicionado junto com massa madre para fazer essa questão da fermentação. E uma última pergunta aqui, a massa madre desidratada tem que reconstituir? Não, não precisa reconstituir, tá? Você pode aplicar diretamente junto com os ingredientes em pó e adicionar a água da receita normalmente, tá? Ela vai trabalhar muito mais a questão de sabores e aromas e coloração do pão, mas não há necessidade de reconstituição prévia. É isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Caso tenham alguma dúvida, a gente está à disposição. Compartilhei então com vocês o site, tem outros conteúdos lá. E nos vemos no próximo webinar, dia 5/10. Muito obrigado pela participação, pelo tempo de todos vocês. Um abraço e até mais. Tchau.